Olá, caros alunos. Eu vou explicar agora as relações do polígono da base de um prisma com o número de faces, arestas e vértices. Como exemplo, eu tenho um prisma de base triangular. Por quê? Porque as bases desse prisma são triângulos. Com base nesse número de lados do polígono da base, eu posso calcular o total de faces, arestas e vértices. Por exemplo, para calcular o total de faces são as paredes do prisma. Eu pego o número 3 e somo duas unidades. 3 mais 2, 5. Então esse prisma possui 5 faces. Para calcular o total de arestas, eu pego o número 3 e triplico. 3 vezes 3, 9. Esse prisma possui 9 arestas. Arestas são essas linhas do prisma, tá vendo? E para calcular o total de vértices, eu pego o número 3 e dobro, ou seja, eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 vértices. Vértices são esses pontos aqui que eu estou apontando. Então esse prisma possui 6 vértices. Agora nós temos um prisma de base quadrangular. Por quê? Porque as bases são quadriláteros, perceberam? As bases desse prisma são polígonos de 4 lados. Estão observando? Eu vou calcular faces, arestas e vértices da mesma maneira. Como? Eu pego 4 para calcular as faces e somo duas unidades. 4 mais 2, 6. Então esse prisma possui 6 faces, 6 paredes, estão vendo? Para calcular as arestas desse prisma, eu pego o número 4 e triplico, eu multiplico por 3. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 arestas. Arestas são as linhas desse prisma. E para calcular o total de vértices, eu pego 4 e dobro, multiplico por 2, que vai dar 8. Então nesse prisma eu tenho 8 vértices. Agora nós vamos resolver exercícios para ver como que isso funciona na prática. Na questão 1, eu tenho um prisma em que os polígonos da base são octógonos, ou seja, as bases são polígonos com 8 lados. Como que eu vou calcular o total de faces? Eu pego 8 e somo duas unidades. 8 mais 2, 10. Então esse polígono tem 10 faces. O total de arestas, eu pego 8 e triplico. 8 vezes 3, 24. Tem 24 arestas. E o total de vértices eu dobro. 8 vezes 2, 16. 16 vértices. Na questão 2, ele quer que descubramos qual o nome do prisma que possui 9 faces, 21 arestas e 14 vértices. Pense bem, se o prisma ele possui 9 faces, 2 são as bases. Então eu vou ter 7 faces laterais. Cada face vai corresponder a cada lado do polígono da base. Eu tenho, portanto, um prisma de base heptagonal.